Radamés Manosso aqui em Curitiba, progressismo é lixo e eu vou lhe explicar por quê. Esta minha fala vai ser dividida em 3 vídeos separados e neste aqui vamos abordar a questão econômica referente ao progressismo. Olha, fazer a crítica do progressismo é uma dificuldade, realmente é uma tarefa ingrata. Você passa facilmente por chista, por fóbico, porque ao longo do tempo o progressismo ele desenvolveu uma narrativa tão bem amarradinha, um discurso tão bonitinho, tão cheio de mensagens fofinhas, que realmente você fazer a crítica é complicado. A mensagem progressista, ela está ali na escolinha de educação infantil, no ensino médio, nas universidades, está nas empresas, está na propaganda, está na mídia, está em toda parte. Olha, é um consenso esquerdista, progressista, globalista, tão unânime que realmente quem se propõe a fazer a crítica desta ideologia realmente passa por como se fosse uma pessoa totalmente fora da curva, um ser estranho, mas enfim. Esta foi a batalha que eu escolhi lutar. Então, sem delongas, vamos a alguns motivos na área econômica que me levam a concluir que o progressismo é lixo. Motivo número 1. O Estado gigantesco e paternalista. Olha, uma das premissas do progressismo é a extinção das responsabilidades individuais. Você, cidadão, não é mais responsável por nada. Qualquer problema é só invocar o Estado, que o Estado vai resolver os problemas. Esta solução tem sido adotada há bastante tempo, já faz muitas décadas que nós estamos nesta toada, neste samba de uma nota só, em que se surgir um problema, é o Estado que vai resolver. Bom, e o Estado faz isso através de mecanismos ali de criar auxílios, de criar vantagens, de criar subsídios, de criar cotas, enfim. Para resolver os problemas, o Estado está sempre crescendo, inchando infinitamente e ele está a cada dia maior, mais poderoso e as pessoas estão a cada dia mais dependentes do Estado. Bom, você deve ter estudado lá nas aulas de história aquela questão que tinha lá no Brasil Colônia que falava sobre o quinto do ouro. Naquela época, o imposto que cobravam lá para os garimpeiros que produziam ouro era de 20%, um quinto, né, chamado quinto dos infernos. Bom, de lá para cá muita coisa mudou e hoje uma carga tributária de 20% já seria considerada maravilhosa. Aqui no Brasil já ultrapassamos 35%. Alguns países lá da Europa que são mais ainda social-democratas, são mais progressistas ainda, a carga tributária já ultrapassou os 40%. Bom, então vocês vejam que o Estado está inchando e ele promete resolver todos os problemas. Se ele quer incentivar um setor econômico, ele aumenta o imposto sobre aquele setor e daí ele diminui o imposto sobre um outro setor, enfim. O governo, o Estado, fica fazendo uma manipulação artificial da economia, reduzindo a eficiência econômica, criando demandas artificiais e tudo isso vai virando uma bola de neve. Ali na frente, nós vamos ver o efeito deste inchaço do Estado. As coisas têm dado certo até o momento porque nós vivemos aí, aqui no Brasil, por exemplo, um bônus populacional, um grande boom populacional em que nasceu muita gente, muita força de trabalho, muitos jovens no mercado de trabalho e isso nos dá uma certa ilusão de prosperidade, mas as coisas estão mudando rapidamente. A população está envelhecendo e as novas gerações não estão dispostas a ter filhos, então nós estamos diante de uma situação que realmente vai ficar tensa com o aumento de velhos na sociedade, a redução de crianças, a redução da força de trabalho e
daí vai vir a pergunta, como que esse Estado inchado, cheio de benefícios, cheio de auxílios, cheio de vantagem, vai se manter em pé em uma realidade que a cada dia tem menos força de trabalho e a cada dia tem mais pessoas dependentes do Estado. Olha, o crash ele vai acontecer ali na frente. Então, muita gente diz que nem precisa fazer aí oposição ao progressismo, porque ele vai se autodestruir a partir de suas próprias contradições. Mas atenção, você precisa se preparar até para sobreviver nesse futuro sombrio que está chegando. E quando isto chegar, daí você vai poder dizer, pois é, eu vi uns vídeos do Radamés há muitos anos atrás, né? E como ele disse na época, eu sou você amanhã. Então fique preparado, porque o crash está chegando. Segunda questão econômica antiprogressista. O progressismo é desenvolvimentista. O que eu quero dizer com isso? Apesar de todo aquele discurso ecológico, ambiental dos progressistas, olha, eles são extremamente desenvolvimentistas. Eles fomentam aquelas indústrias, aquelas atividades econômicas que são realmente perigosas para o meio ambiente. Você analisa o governo brasileiro dos últimos anos, o governo petista, olha como eles incentivaram a Petrobras, como eles incentivaram a exploração de petróleo, como eles incentivaram a indústria automobilística, dando subsídios, dando vantagens, reduzindo os impostos para a indústria automobilística. Houve um inchaço de automóveis na rua, as cidades estão entupidas de automóveis, cada dia se consome mais petróleo, mais carro, e tudo isso dentro de uma proposta desenvolvimentista, com mais viadutos, com duplicação de estradas, porque o interesse do progressista é o inchaço do Estado. O Estado tem que arrecadar mais impostos, ele tem que produzir mais estradas, tem que produzir mais infraestrutura, porque infraestrutura aí é um lugar bem interessante para gerar contratos, gerar a associação aí com empreiteiras. Sabemos muito bem qual é o interesse desenvolvimentista dos governos progressistas. Questão número 3, econômica e política, é porque eu me torno uma pessoa antiprogressista. O progressismo é globalista. O que eu quero dizer com isso? Por séculos, a política mundial ela foi organizada ali a partir de nações, de países que são soberanos, independentes uns dos outros, mas no século XX aí começaram a aparecer aqueles organismos internacionais como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, enfim, entidades que têm uma característica supranacional, eles têm alcance mundial. E estes organismos específicos, por exemplo a ONU, sempre foram ali sequestrados pelo progressismo. O progressismo se infiltrou em todas essas organizações e isso criou uma ideia de que na cabeça dos progressistas, se nós superarmos essa organização nacional dos países e passarmos a uma organização mundial, a poderes organizados de forma internacional, haveria um grande progresso para a humanidade, haveria grandes avanços para o mundo em geral. Não ocorre na cabeça do progressista a ideia de que um governo mundial, uma organização internacionalizada do poder político, poderia trocar de mãos e cair exatamente nas mãos opostas àquilo que sonham os progressistas. Como diria a minha avó, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você propor a ampliação dos poderes dos organismos internacionais, você está dando poderes a burocratas sem voto, a pessoas que não entendem as necessidades locais de cada população, enfim, você está colocando em alto risco toda a estrutura da sociedade aí, em função ali de uma visão ingênua de que uma organização internacional ela é mais evoluída, ela é mais politicamente correta, ela é mais progressista do que organizações nacionais focadas ali por país, cada um dentro de sua soberania.
Questão número 4, envolvendo economia, que me faz uma pessoa antiprogressista. O progressismo é metacapitalista. É o que eu quero dizer com isso. Metacapitalismo é um estágio atual do capitalismo em que algumas corporações de grande alcance, que têm ali uma influência internacional, que têm uma influência muito grande, que praticamente monopolizam suas áreas de atuação, estas organizações, elas se juntam ao Estado, formam uma ligação simbiótica ali em que um depende do outro, um favorece o outro. Então estas grandes empresas, junto com o Estado, eles se fundem ali em busca de um interesse comum deles. E isso é bastante evidente aí, a gente pode ver o caso das Big Techs, que são organizações de alcance mundial, em que elas realmente assumem um poder que em muitos casos ultrapassa o poder político que os governos locais têm. Mas veja bem, o governo local, você vota nas pessoas que vão compor esse governo, existe uma renovação periódica, ao contrário de uma organização metacapitalista, de uma Big Tech, que vai ficar ali para sempre na mão de um bilionário excêntrico que tira ideias, sabemos de onde. Então, há um grande risco desta união entre governos corruptos e grandes empresas que monopolizam o mercado, e eles se fundem ali para gerar o bem que não é o bem comum, é o bem de alguns poucos oligarcas excêntricos. Questão número 5, envolvendo aí aspectos políticos que me tornam uma pessoa antiprogressista. Os progressistas são fãs, eles adoram soluções produzidas por intelectuais de gabinete, que é um cidadão iluminado que vive lá longe do povo, lá na sua torre de marfim. Ele tem ideias iluminadas, ele daqui, vamos fazer esta ideia aqui, baixar por decreto aqui e fazer o povão seguir a minha ideia iluminada. Bom, os intelectuais de gabinete são aquelas pessoas que vivem deslocadas da realidade, fazem parte ali da beautiful people, tem uma visão de mundo ali de ursinhos carinhosos. Isso é muito ao contrário da política conservadora, da política tradicionalista, onde as soluções para a economia, para a política e para os costumes, elas têm que vir de baixo para cima. Elas têm que ser gestadas ali no uso cotidiano das soluções e dos costumes, testados e retestados em condições reais de uso e aplicação. Dali é que surgem as soluções eficientes, porque elas são de baixo impacto, elas acontecem naturalmente, não precisam ser forçadas, e daí surgem soluções eficientes e que realmente se sustentam no longo prazo. Ao contrário das soluções de gabinete, que um desvairado lá, um cidadão metido a iluminado, resolveu que é bom para todos porque saiu de algum lugar do corpo dele. Questão número 6, também envolvendo aí aspectos aí políticos e sociais. O relativismo seletivo. Olha, é incrível como os progressistas, eles defendem as suas lindas causas, os seus belos discursos, os seus avanços civilizatórios, mas isso é sempre de forma controlada. Em alguns casos aplica-se, em outros casos não. Vou dar um exemplo aqui prático aí. Lá nos países do Oriente tem lá umas facções bem radicalizadas que têm umas visões bem complicadas sobre costumes, né? Por exemplo, lá no período em que o Estado Islâmico governou um determinado território lá no Oriente Médio, estes cidadãos ali do Estado Islâmico, eles tinham o hábito de jogar a comunidade LG+, do alto de prédios. E daí o que acontece, né? Os defensores aqui do Ocidente da causa LG+, mantinham um silêncio enigmático, um silêncio
perturbador em relação a essas atitudes aí desses radicais lá do Oriente Médio. Por que faziam isso? Olha, porque a indignação de um progressista ela é sempre seletiva. Ela se aplica em alguns casos, em outros casos não. Pelo fato lá de aquela turma lá do Oriente Médio serem anti-imperialismo americano, então isso lhes dá carta branca para fazerem o que bem entender. E aí vem aquele discurso, bom, veja bem, eles têm seus próprios costumes, suas culturas que tem que ser respeitada. O progressismo ele sempre adota aí a indignação seletiva, o relativismo seletivo, tudo depende dos interesses que esta turma tem no seu projeto de poder. Última questão aqui que tem um fundo político é a questão do nós contra eles. O progressismo está assentado em uma base marxista, numa visão marxista do mundo. E nesta visão, a sociedade se divide em classes. A classe dos oprimidos e a classe dos opressores é o foco desta visão ideológica. É uma visão conveniente para você mobilizar as pessoas ali para fazer uma revolução, para adotar uma postura aguerrida em favor do seu projeto de poder. Então, nessa estrutura nós contra eles, obviamente o progressista é o nós e qualquer pessoa que não seja progressista é o eles. E vale uma luta aberta, sem pudores, para derrotar o eles, né? Porque eles são os opressores, eles têm que ser derrotados. E nesta visão, a sociedade é dividida das mais diversas formas. Homens opressores, mulheres oprimidas, brancos opressores, outras etnias oprimidas, LG+, oprimido, hétero opressor. Então a sociedade é sempre dividida para gerar ali confronto, porque a divisão e a briga entre setores e classes da sociedade é favorável a esse projeto progressista de poder. Bom, colocadas essas questões, eu espero que tenha ficado mais claro para você por que eu sou antiprogressista. Não é uma questão estética, não é uma questão ali de um saudosismo, de uma postura reacionária da minha parte. Olha, eu sou antiprogressista por motivos bastante objetivos e porque me preocupo com o futuro, que as coisas estão caminhando para um futuro aí meio sombrio. E realmente, lá no futuro, o progressismo vai desabar sob o peso de suas contradições. Só que vai demorar e tem que ter uma turma preparada para assumir a bomba lá na frente, quando os progressistas realmente ficarem desorientados e a sociedade começar a entrar em um período de transformação rápida e talvez convulsiva.